Eu vou estar lendo com você lá em Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Lucas 2, eu vou ler lá no verso 25. Lucas 2, 25 fala assim: Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto, e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar-me em paz, o teu servo como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. E o último verso 40 fala assim: O menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Amém? É uma passagem bem conhecida, e muitas das vezes, talvez de tão conhecida, pouco tocada, né? E é interessante de você analisar que até Jesus ele recebeu revelações a respeito de si mesmo. E uma das coisas que Deus ele toca o meu coração para que você venha a tomar conhecimento é que Deus ele confia sonhos a meninos, mas ele só dá o cumprimento para os homens. A gente conhece inúmeras passagens na Bíblia de pessoas que tiveram esse mesmo prenúncio da parte de Deus a respeito de um chamamento futuro, a respeito de um propósito de vida, só que não é porque Deus ele mostrou aquilo que de repente aconteceu no outro dia. É como se Deus ele simplesmente te desse um prelúdio a respeito de um acontecimento e falasse: te coloca no jeito, vai se preparando para que aquilo acontecesse. E a gente conhece a história do Davi, por exemplo, né? Davi ele foi ungido ainda na sua mocidade. Ele foi ungido ainda menino, mas ele só recebeu o trono quando ele se tornou homem. A gente conhece a história de José. José, ele teve sonhos da parte de Deus quando ele era menino, mas ele só se tornou governador depois dele se tornar homem. E a gente acabou de ver um exemplo prático aqui do próprio Jesus. O próprio Jesus, apesar dele ser Jesus, ele também recebeu da parte de Deus revelação, mesmo quando ele ainda era um bebê, né? Tem várias outras partes. O livro de Lucas ele se ocupa tentando demonstrar para os judeus que Jesus é Deus, né? Então você percebe desde o começo, no capítulo 1, Lucas está falando a respeito de uma outra revelação, a respeito de João Batista, quando João Batista se encontra com Jesus ainda no ventre da sua mãe, os dois no ventre da sua mãe, e João Batista ele começa a se mover no Espírito Santo ali dentro do ventre da sua mãe, ao chegar perto de Maria, que também estava grávida. Então o fato de Jesus ele ser Deus não eximiu ele de passar por todos os processos que nós, como seres humanos, temos que passar. E o fato dele ser Deus, também não aconteceu que Deus jogou um pó de pilim-pim-pim na cabeça dele, e de um dia para a noite, ele se tornou a referência que nós temos hoje a respeito de pessoa. E nós percebemos que as pessoas elas aguardavam ansiosamente o cumprimento da profecia, do nascimento desse menino Messias. E a palavra de Deus conta que havia esse certo homem chamado Simeão. E a palavra de Deus diz que esse homem, ele era um homem movido pelo Espírito de Deus. E num determinado tempo, Deus manda que ele vá ao templo. E quando ele chega no templo, quem está lá? Maria apresentando Jesus. E ele tinha uma promessa da parte de Deus.
ele já era de idade, e Deus tinha falado que só ia recolher ele quando ele visse o Messias andando em terra. E quando ele vê Jesus ali ainda bebê, com alguns dias de nascido, ele fala: Deus, agora pode me levar que eu já vi a salvação. Conforme diz aquela música do Hilson, né? A salvação chegou aqui. E dessa forma a gente percebe que Jesus, da mesma forma, quando menino, ele recebe revelações da parte de Deus, mas só depois de homem é que ele vai vislumbrar, experimentar e executar o cumprimento dessas promessas na vida dele através do seu ministério. Então é interessante da gente pensar que Deus, ele não queima faixa, né? Não é pelo fato de que você é mais bonito do que os outros que Deus, ele vai falar: você não precisa passar pelo processo, pode ir direto para o final. Muito pelo contrário, Deus, ele faz questão de nos mostrar uma revelação a respeito de um todo, para que você tenha uma noção, simplesmente uma noção. Porque se a gente for observar, são coisas que são tão fora do normal, são tão sobrenaturais, que a gente fala: não é possível que isso seja para mim. Né? De tantas pessoas capazes, de tantas pessoas que nasceram num berço melhor do que o meu, não é possível que isso aí que eu estou vendo é para mim. Né? A gente vê José lá no meio de uma tribo, no meio do nada, né? Com sonhos de realeza. E ele falava aquilo com autoridade, porque o sonho dele era palpável, era real. Ele via a família dele se inclinando, se prostrando diante dele, e para ele aquilo era real. Mas para os irmãos dele, que já eram homens formados, eles falavam: o que é isso? Pelo amor de Deus, você é o menor aqui de nós, você vai servir a gente, nunca que a gente vai se rebaixar para você. Né? Então, se você parar para pensar, o vislumbre daquilo que Deus, ele tem para a sua vida, quando ele te mostra, parece surreal, parece uma coisa impossível. E é por isso que é necessário que nós passemos pelo processo. Porque o processo é que nos constrói. O processo é que nos modifica e nos conduz no dia após dia. E aí você olha e fala assim: Júnior, mas eu não tenho recurso nenhum para executar aquilo que Deus falou que eu ia fazer. Só que o recurso, ele está no meio do processo. O recurso, Deus, ele não dá para quem está à toa. Deus, ele não vai entregar na sua mão e falar assim: estou esperando você fazer alguma coisa. É aquela velha história que a gente sempre fala: o mar, ele só se abre quando você coloca o pezinho. Se você ficar lá esperando ele se abrir para você depois passar, ele não vai abrir nunca na sua vida. Então é necessário nós entendermos que, conforme diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 10, ele dá semente para aquele que semeia. Não tem como ser diferente. Ele dá semente para aquele que semeia. A Bíblia, ela traz consigo alguns princípios que no nosso mundo capitalista não fazem sentido. Porque, segundo aquilo que nós aprendemos matematicamente, quanto mais eu guardo, mais eu tenho. Agora, quando se trata de dependência de Deus, é exatamente o oposto disso. Quanto mais eu confio em Deus, mais eu entrego. E quanto mais eu entrego, mais Deus, ele me devolve. Você consegue entender? A palavra de Deus diz que quando o povo estava no deserto, Deus, ele mandava maná. Só que o maná, ele era diário. Você percebe que a oração do Pai Nosso, ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O maná, ele era diário. E aí Moisés, ele era incisivo em dizer: gente, peguem só o necessário para o dia de hoje, porque o dia de amanhã, Deus, ele cuidará de nós. Só que era fácil de você perceber quem estava em pecado. Porque quem guardava para o dia seguinte, apodrecia. Quando você passava perto de uma tenda e você sentia o mau cheiro de podre, sabia que tinha gente ali que estava tentando guardar para o próximo dia aquilo que Deus falou que era só para aquele dia. Então você percebe que os princípios bíblicos, os princípios do reino, literalmente eles são de ponta cabeça. Literalmente é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Literalmente. Isso não é simplesmente um princípio filosófico, não, isso é prático. Quanto mais você entrega, mais ele te devolve. Fala que ele dá semente àquele que semeia. Quanto mais você semeia, mais ele te dá semente. Agora, se você come a semente, aí você não tem do que reclamar depois. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele é na base da confiança. E o fato de eu plantar acreditando que ele vai me dar 100 vezes mais, é o que faz a diferença. Nós precisamos entender que o plantio, ele é opcional, só que a colheita, ela é obrigatória. Ele não fala assim: você é obrigado a plantar. Só que a colheita, ela é obrigatória. Quem não plantou, amanhã também não tem não pode reclamar de não colher nada. Quando você vê as pessoas colhendo, e você fala: por que eu não estou colhendo nada? Porque a colheita, ela é obrigatória. Se você planta alguma coisa, vai dar alguma coisa. Mas se você também não planta nada, você não vai colher nada. E você também não tem o direito de reclamar.
Porque você foi quem tomou essa opção. Você foi quem decidiu fazer isso. Você foi quem decidiu comer na hora que estava todo mundo plantando. Então Deus, ele te dá a capacidade de escolher que tipo de vida que você quer viver. E aí é interessante que tem um pastor que ele chama Drummond Lacerda, e ele fala assim que a plenitude de Deus, ela está esperando você crescer. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Tudo que Deus fez, presta atenção como que é a dinâmica de Deus. Tudo que Deus faz é ordenado. Tudo que Deus faz é ordenado. Nós somos desorganizados, mas Deus, ele é ordenado. Quando o homem ele vai colocar quando Deus ele vai criar o homem, quando ele vai moldar o homem conforme o original da palavra, antes de ele chegar nesse ponto, ele estabelece todo um ambiente propício. Quando Deus ele quer trabalhar relacionamento, primeiro ele trabalha todo o ambiente. Depois que está tudo pronto, aí ele cria o homem. Agora está tudo conforme a sua necessidade. Tudo que o homem precisava estava ali naquele lugar. De Deus até as suas necessidades biológicas, tudo estava ali. Por que, Júnior? Porque Deus ele está sempre pronto. Quem não está é a gente. Deus ele está sempre pronto. Ah não, Júnior, mas Deus está preparando. Deus não está preparando nada não. Deus ele está sempre pronto. Às vezes a gente tenta humanizar a Deus achando que ele é igual a gente. Às vezes a gente tenta transferir os nossos sentimentos e a maneira como a gente enxerga as coisas para Deus. Ah, Deus ele está preparando um negócio para você. Espera, porque está demorando, porque Deus não está preparando coisa nenhuma não. Deus ele é ordenado. Quando ele fala a respeito de um algo, já está tudo preparado. Se ele fala, eu vou criar o homem, o ambiente já está todo preparado. Não tem nada que o homem possa precisar que já não tenha. A gente falou na quinta-feira um pouco a respeito do ministério sacerdotal de Jesus. Eu expliquei o porquê que Jesus está sentado hoje. E Jesus ele termina dizendo, nas cartas paulinas, Paulo ele vai falar que nós já fomos abençoados com todas a sorte de bênção nas regiões celestiais. Sabe o que significa? Que nós temos o direito de reinar em terra. Sabe o que significa? Significa que se eu não estou acessando aquilo que ele já conquistou para mim, então é eu, não é ele. Porque ele já deixou o prato sobre a mesa. Eu não preciso mais ficar puxando a roupa dele e falando, tô com fome, por favor me dá de comer. Ele já deixou uma mesa posta. É por isso que o pastor Drummond Lacerda, ele fala que a plenitude de Deus está esperando a gente crescer. Porque enquanto a gente não cresce, em tudo a gente depende de Deus. A gente só falta pedir para Deus fazer a gente respirar. Porque em tudo a gente depende de Deus. Como se Deus ele fosse mais um serviçal do que o nosso Deus. Como se ele já não tivesse feito tudo aquilo que ele tinha que fazer. Jesus, por favor, morre para mim de novo. Porque eu não estou entendendo ainda. Que tudo que o Senhor conquistou já foi conquistado. Já está à minha disposição. E aqui é interessante, mais uma vez, eu trazer aquela mentalidade que eu já falei tanto para vocês, a respeito do diferencial da criança e do adulto. Porque a criança, ela só faz aquilo que ela quer fazer. O adulto, ele faz aquilo que tem que ser feito. O diferencial da criança e do adulto é isso. E aqui, se a gente parar para pensar, a gente está falando a respeito de prazer e de desconforto. Porque a criança, ela é moldada pelo prazer. Ela é moldada pelo prazer. Tudo aquilo que não dá prazer para a criança e você manda ela fazer, ela faz às vezes. Só que brava, às vezes na marra, porque não tem prazer. Principalmente no mundo de hoje, onde a gente é tão bombardeado por prazeres rápidos. Quando você manda uma criança fazer algo que não dá prazer para ela, às vezes você tem que sair puxando ela para fazer, obrigatoriamente. Porque ela só quer fazer aquilo que dá prazer. Agora o adulto não. O adulto ele entende que às vezes vai ser desprazeroso. O adulto ele entende que às vezes vai ser desconfortável, mas é necessário. Né? Muitas das vezes a gente vive como criança, a gente come tudo errado, vive uma vida louca, aí depois lá no fim, né, eu sempre falo que quem não vive por princípio depois acaba tendo que viver por regra. Aí lá no fim, quando a situação aperta, aí o médico fala, ó, agora você vai ter que comer isso, vai ter que parar de comer aquilo, vai ter que fazer assim, assim, assim. Aí o que a pessoa tem que fazer? Viver por obrigação. Ah, mas eu não gosto de comer isso. Mas vai ter que comer na marra agora. Porque agiu como criança a vida inteira.
Né? Ao invés de você entender o que tem por trás disso, você é o quê? Movido por prazer. Eu não fico pensando a respeito do que eu preciso, isso aqui faz bem para minha saúde, isso aqui é necessário para mim. Então, se eu preciso disso, então eu vou mudar meu paladar para que isso seja agradável para mim. Eu vou arranjar uma forma de preparar de uma forma que eu me sinta satisfeito comendo isso, já que eu tenho que comer. Não, eu simplesmente desfaço daquilo que eu falo, não, isso aí não me dá prazer. E depois eu vou pagar o pato lá na frente. Então, o fato de nós termos idade não quer dizer que nós nos tornamos adultos. O fato de nós termos mais idade não quer dizer que nós alcançamos maturidade. E agora eu trago isso para o contexto espiritual. O fato da gente ter 40 anos de crente não quer dizer que a gente acessa aquilo que Deus já deixou à nossa disponibilidade. O fato de você ter uma patente na igreja não quer dizer que você já acessa tudo aquilo que Deus ele te deu. Muitas das vezes nós temos tempo, muitas das vezes nós temos história, tradição dentro da igreja, só que ainda nós não acessamos esse nível em Deus. Ainda nós não chegamos nesse ponto da gente poder caminhar junto com Ele, sentar na mesa dele, comer com Ele, desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós, de entender o que é aquela vida abundante que Ele tinha prometido lá, de parar de sofrer com as coisas desnecessárias e olhar para o alvo, que é aquilo que interessa. Pelo simples fato da maneira como a pessoa ora, você percebe se ela acessa ou não acessa aquilo que Deus ele tem. Quando você percebe orações repetitivas e de pedição, você percebe que a pessoa ela tá tipo lá no nível 0, tipo assim, eu só quero. E Deus falando, eu já te dei. Porque a pessoa ela não entende o todo que Jesus fez. Ele não entende para que valeu todo esse sacrifício. Né? O que foi tudo isso que Deus ele fez pela gente? Qual que é a intenção disso? Aí o Kent, né, o Emmanuel Kent, ele vai falar que, para respaldar isso que eu acabei de falar a respeito do prazer da criança e do adulto, ele fala que você só se torna livre quando você consegue fazer aquilo que você não quer. Enquanto você só faz aquilo que você quer fazer, então você é um escravo das suas emoções. Agora, a partir do momento em que você sabe que você não quer aquilo, mas mesmo assim você faz contra a sua própria vontade, porque sabe que precisa, então você se torna livre. Você se torna livre de você mesmo. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que é bom precisa de preparo. Tudo aquilo que é bom precisa de preparo. Da mesma forma que eu comecei falando a respeito das revelações, dos propósitos que Deus ele nos traz, tudo isso vigora para a vida. Tudo isso vigora para a vida. Isso vai ficar nos anais da história. Tudo aquilo que Deus ele desenhou, aquilo que Ele construiu para você viver, isso não fala exclusivamente a respeito de você. Todos os planos que Deus ele tem a nosso respeito, normalmente não são a nosso respeito. Nós somos simplesmente participantes daquilo. Quando Deus ele coloca José lá dentro do palácio de Faraó, não era a respeito de José. Era a respeito de todo um povo que ia passar fome se José não estivesse lá. Então tudo aquilo que Deus ele estabelece sobre as nossas vidas, Deus ele não é egoísta como a gente. Ele sempre vê um todo. Ele sempre vê um geral. Aí de repente a gente vê Esther lá dentro do palácio e o seu povo prestes a ser sacrificado. E aí Mardoqueu manda uma mensagem para Esther e fala, Esther, quem sabe não foi para esse dia que você foi colocada aí dentro. Porque muitas das vezes a gente pensa que Deus ele quer que nós sejamos os exclusivões, né? As pessoas mais incríveis do mundo, só que nunca foi a respeito de nós. Os planos de Deus sempre são coletivos. A gente pode até ser uma peça fundamental. Nós podemos até ser uma peça fundamental no plano de Deus, mas nunca foi a respeito de nós. Aquilo que Deus ele trabalha em nós é sempre além de nós. Aquilo que eu carrego em cima de mim é sempre maior do que eu. Quando nós começamos a entender a respeito de propósito de Deus, nós começamos a perceber que literalmente nós somos vasos de barro que carregam um tesouro dentro de nós. Porque nós somos vasos de barro, nós somos sensíveis, nós quebramos facilmente, pecadores, sujo. Mas nós carregamos um tesouro valiosíssimo dentro de nós. E isso vale mais do que a nossa própria vida. Sempre quando eu preciso me motivar, eu gosto de ficar assistindo alguns vídeos a respeito da história de Paulo. Sabe, Paulo falando assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, pessoas que entendiam que a sua vida não era mais importante do que aquilo que eles estavam fazendo.
E eles deixavam as pessoas loucas, porque as pessoas prendiam eles, achando que iam prendê-los, só que eles estavam livres ainda. Nada conseguia prender aqueles homens, porque eles já estavam livres. E aí a palavra de Deus diz que se o Filho de Deus verdadeiramente te libertar, então você vai ser livre. Não existe cadeia no mundo que consiga te prender. Você se desvencilha do natural de uma tal forma que você consegue entender que a vida ela é simplesmente um instante no meio de uma eternidade. Não tem como isso ser tão valioso comparado àquilo que Deus ele tem planejado para nós. É por isso que Deus ele leva muito mais em consideração tentar te tirar do sofrimento eterno do que te poupar de um sofrimento passageiro que você está vivendo hoje. Porque o sofrimento passageiro que você está vivendo hoje, muitas das vezes é uma forma, é um processo para que ele te arraste, para que ele te empurre para o lugar que você precisa ir. Porque se tivesse confortável, você ficava no mesmo lugar. A palavra de Deus ela fala que chega um determinado momento em que o povo hebreu ele se esquece dos planos de Deus para a vida deles. Eles estavam confortáveis na nação mais potente do mundo. Né? Agora nós somos país de primeiro mundo. Eles estavam confortáveis ali no meio dos egípcios. Eles tinham a terra deles, estava tudo tranquilo, crescendo e prosperando. Quando de repente Deus fala, peraí, deixa eu colocar um pouco de problema na vida de vocês que está fácil demais o negócio. E a palavra de Deus diz que quando Deus ele começa a endurecer o coração de Faraó, e o Faraó começa a apertar eles, aí eles se lembram de Deus. E eles falam, Deus, livra a gente daqui, porque a gente está sendo oprimido. Mas se não tivesse opressão, eles estavam lá até hoje. Então muitas das vezes, essa leve e momentânea tribulação que a gente vive, é uma forma de Deus ele estar nos empurrando para onde Ele quer que levar. Para aquilo que Ele tem para você. Porque às vezes você pensa que está muito cômodo viver de acompanhante do ministério dos outros. Ah, tá tranquilo, a nação do Egito está prosperando, nós estamos prosperando junto, tá tudo certo. Tá tudo certo. Às vezes está certo até demais. Então tudo que é bom precisa de um preparo. Mais uma vez, fazendo referência a respeito dos tempos de hoje, nós vivemos na época do fast food. Nós vivemos na época da comida rápida. Ninguém quer gastar tempo fazendo nada. Antigamente, uma das coisas mais comuns era que a mulher ela soubesse cozinhar. E hoje em dia, as meninas não querem nem saber de aprender a cozinhar. Agora, deixa eu te contar um segredo. Não tem comparação de quando você compra aquela feijoada congelada lá do supermercado e de quando você come a feijoada do domingo lá da casa da avó. Não tem comparação. De quando você come uma comida que foi preparada. Sabe quando chega no fim do ano, aí o pessoal faz aquela carne que fica banhada no vinho de um dia para o outro, e todo aquele processo para gerar uma experiência degustativa melhor? Não tem comparação. A do supermercado foi mais barata, foi mais rápida, tinha gosto de borracha, às vezes conseguiu até suprir a sua necessidade de matar a sua fome. Mas não tem comparação com aquela que foi preparada. Não tem comparação. Porque tudo aquilo que é preparado, tudo aquilo que tem algum valor, precisa passar pelo preparo. E é interessante a gente pensar que a nossa própria intolerância com o atual presente é o que vai construindo aquilo que a gente chama de futuro. Porque enquanto a gente está lá no Egito, achando que está tudo bem, não tem futuro. A partir do momento em que a gente começa a ser intolerante com a situação que a gente está vivendo, aí a gente começa a modificar aquilo que a gente vai fazer para amanhã. Aquilo que a gente está construindo para o futuro. E nós nos tornamos responsáveis por aquilo que a gente tolera. Porque lamentavelmente a gente não vive pelos nossos níveis máximos de expectativa. Nós vivemos pelos nossos níveis mais baixos de tolerância. Eu tenho uma expectativa a respeito da minha vida. Só que eu não vivo lá. Eu vivo no mínimo que eu consigo tolerar. Aí quando aperta, aí eu tento voltar para as minhas expectativas. Aí de repente, acalma de novo, aqui está tranquilo. Aí eu volto de novo para a minha zona de tolerância. E assim a gente vai vivendo eternamente. Sempre nivelando por baixo. Sempre nivelando por baixo. E Deus fala, te criei para o cabeça, não para a cauda. Te criei para cima. Eu te criei para você ser influência, não para você ser influenciado. Eu te criei para você ser a diferença, não para você fazer parte das massas. Eu te criei para você fazer a diferença no tempo em que você nasceu.
Eu te coloquei no lugar que você está hoje, que é para as pessoas olharem para você e encontrarem solução. E não para terem mais um problema para resolver. Eu te dei acesso àquilo que você tem para que você fizesse um bom uso e transformasse vidas. Não para que você se gabasse porque você tem algo que as outras pessoas não têm. É sempre a respeito do todo. É sempre a respeito do coletivo. E aí a gente acaba derrubando muitas das vezes aquelas frases prontas que muitas das vezes a gente usa. Que fala que Deus ele está demorando, mas ele está demorando porque ele está caprichando. Fica sossegado. Está demorando, mas calma teu coração, que Deus ele está caprichando. Deixa eu te contar um segredo. Um Deus que constrói tudo em 6 dias. Ele não precisa de frações de segundos para transformar e dar tudo que precisa para a sua vida. Para caprichar. Ele não precisa de um instante de momento da nossa parte, da nossa cronologia, para caprichar alguma coisa para você. Então, se você não tem acessado aquilo que Deus ele tem te prometido, não é porque Deus ele está caprichando, é porque você não chegou no lugar onde Ele precisa que você chegue. É porque você não acessou o nível que Ele precisa que você acesse para que você consiga alcançar. Então, muitas das vezes, a gente acaba usando esses jargões evangélicos meio que para a gente continuar na nossa passividade e transferir a nossa responsabilidade para Deus. Né? Parece uma motivação bonitinha. Não, Deus está caprichando para você. Parece que é bonito de falar, né? Mas se você parar para pensar, nós estamos simplesmente fazendo a mesma coisa que aconteceu lá no Éden. A gente está transferindo responsabilidade. Ao invés de eu perguntar para Deus, Deus, o que está faltando? O que eu preciso alcançar ainda? Aonde eu preciso chegar ainda? O que é da minha parte fazer ainda? Para que aquilo que o Senhor tem para manifestar na minha vida aconteça. A gente percebe através dos processos, né, através das histórias que eu comecei falando aqui, a respeito de José, a respeito de Davi, a respeito do próprio Cristo, que eles se submeteram ao processo. A gente percebe, eu sempre quando falo de propósito, eu gosto de falar a respeito do propósito de Jesus, porque ninguém entendeu o propósito como ele. Jesus, ele entendeu o propósito a ponto dele falar contra Pedro, que estava tentando poupar ele da morte. E dele dar uma palavra amiga para Judas, mesmo Judas empurrando ele para a morte. Porque ele entendia que o propósito dele era esse. Ele entendia que ele precisava morrer. Às vezes a gente fica pensando, nossa, será que Jesus ele não tinha medo, né? Toda hora o pessoal levantava pedra para ele, né? Daqui a pouco tinha mar tentando afundar o barco deles e um monte de coisa. Toda hora parece que tá tudo tentando matar Jesus. Só que ele entendia tão certamente a respeito do seu propósito que ele sabia que não era daquele jeito que ele ia morrer. Ele sabia que as profecias não diziam que o Messias morria afogado. Ele sabia que as profecias não diziam que o Messias morria apedrejado. A morte dele tinha que ser por cruz. Ele tinha que ser crucificado. E muitas das vezes a gente começa a pisar no freio antes da hora, porque a gente fica pensando que está chegando no fim. A gente desconhece tanto a respeito do nosso próprio propósito, que a gente fica se limitando. Ah, eu acho que é meu fim aqui. Ah, eu acho que eu não consigo passar daqui. Esse é o meu máximo que eu vou fazer. O máximo que eu vou fazer de entrega para Deus é ir na igreja todo domingo. O máximo que eu vou fazer é ser um bom pai, ser uma boa mãe. E aí, de repente, quando Deus ele abre os seus olhos, você percebe que você nem começou ainda. Quando Deus ele te dá um vislumbre, quando Ele te dá uma revelação a respeito de tudo que Ele tem para você viver ainda, aí você vive um ministério desesperado. Porque quando você sabe aonde você tem que estar, você corre. E você quer aproveitar o máximo possível disso. Você quer que seja intenso. E era exatamente dessa forma que Jesus vivia. As pessoas tentavam o tempo todo
forçar a porta para que Jesus ele fizesse de outras formas. Jesus ele conseguiu curar uma pessoa leprosa. Vamos fazer dele agora o nosso Senhor aqui, ele vai ser a nossa religião, o chefe dos nossos religiosos. Jesus ele ressuscitou um morto. Vamos fazer Jesus agora o imperador. As pessoas queriam forçar a porta de qualquer forma. Só que Jesus sabia que não foi para isso que ele tinha sido chamado. Ele entendia que existia um propósito. João Batista ele chega de cantinho para Jesus e fala assim: Jesus, o Senhor é quem tem que me batizar. Eu não sou digno de te batizar. Aí Jesus chama ele de canto assim e fala assim: você tem que me batizar para que se cumpra tudo aquilo que está escrito. Você está entendendo que ele não forçava a porta? Ele literalmente se entregava para passar pelo processo. Ele entendia que ele tinha que viver. Eu tenho que passar por isso, então eu vou passar por isso. Então a pergunta que nós precisamos fazer não é: Deus, por que eu estou passando por isso? A pergunta não é essa. É: Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Uma pergunta de uma criança na fé é: Deus, por que eu estou passando por isso? Agora, quando você se torna maduro espiritualmente, você não quer saber o porquê que Deus está permitindo que você passe por isso. Você quer saber o que Deus ele quer te ensinar com isso. Porque se nós vivemos para Deus, se o nosso viver é Cristo, se nós fomos separados com esse desígnio, então a nossa vida não pode ser por acaso. Os acontecimentos da nossa vida não podem acontecer porque aconteceram. Deus ele tem que estar nos trabalhando de alguma forma. Ele tem que estar falando alguma coisa que a gente não está conseguindo ouvir. Só que muitas das vezes a gente está mais preocupado com a nossa situação do que em entender aquilo que Ele está tentando nos falar. Eu simplesmente estou preocupado com a minha pele. Eu quero me salvar. Eu quero sair ileso dessa situação. E eu perco oportunidades de aprender com Deus. Porque eu vou te contar um segredo. Eu vou te contar um segredo. Nós queremos muita manifestação de Deus. Nós queremos muito sobrenatural de Deus. Nós falamos muito a respeito disso. O cristão ele ficou conhecido por causa disso. A palavra de Deus diz que esses sinais seguirão aos que creem. Então esses sinais é como se fosse uma marca registrada do cristão. Esse cara vive no sobrenatural. E nós queremos isso. Só que os momentos onde você vai viver mais o sobrenatural de Deus, os momentos onde você vai ver mais Deus se revelar na sua vida, são nos momentos de desconforto. São nas estações que você não gostaria de passar. Se você pergunta para qualquer israelita qual foi o tempo onde Deus mais se revelou na vida de vocês, ele vai falar sem sombra de dúvida: no deserto. No deserto não tinha comida, não tinha água, não tinha como viver. Mas no deserto Deus providenciava água todo dia, pão todo dia, carne quando a gente queria mudar de alimento. Deus fazia as roupas crescerem no corpo, os sapatos não gastarem. Deus providenciava a cura. Por quê? Porque é um lugar de total dependência. É um lugar onde você fica totalmente impotente. E quando você se torna impotente diante de uma situação, não tem para onde você correr. Até o ateu se torna evangélico. Porque não tem mais para onde correr. Não tem filosofia que te salve. Não tem conhecimento que te salve. Ou você clama a Deus ou vai clamar para quem? Então nós precisamos aprender a viver no dia após dia. Que nós não venhamos a precisar passar por situações mais intensas para que a gente venha reconhecer Deus ali. Que nós não venhamos a precisar passar por situações que nós falamos: nossa, eu não desejo isso para ninguém. Para que nós venhamos a entender que Deus está ali. Para que Deus ele se faça palpável, visível. Porque Ele fala todos os dias. Ele está ali todos os dias. Conforme a gente falou na quinta-feira aqui a respeito dos discípulos no caminho de Emaús, Jesus estava ali com eles. Ele se lastimando, vivendo a sua dor, né, a frustração do ministério todo perdido, da expectativa nacional. E Jesus estava ali com eles o tempo todo. E eles falando: Jesus morreu, acabou, agora não tem mais jeito. E Jesus lá conversando com eles.
Você tem noção que muitas das vezes a sua dor te impede de ver a sua própria solução? Você tem noção que muitas das vezes os nossos próprios fantasmas são aquilo que nos aborrece? A palavra de Deus diz que quando Jesus ele vem andando sobre o mar, em direção aos discípulos, os discípulos olham Jesus e começam a gritar de medo. Porque a imaginação deles colocava medo neles. Jesus não era o perigo, Jesus ele era a solução. Mas nós estamos tão presos dentro de nós mesmos, que até aquilo que é solução a gente acha que é problema. Haja falta de discernimento, a ponto de nós não conseguirmos enxergar que era Ele. Haja falta de discernimento.